Vamos falar nessa noite sobre uma religião que agrada a Deus. E a Bíblia fala sobre essa religião porque, na verdade, Deus não é propriedade de igreja nenhuma. Não existe nenhuma religião ou denominação que possa se falar assim: a minha é a única certa e verdadeira, e que fora dessa não há salvação. E de repente você já deve ter ouvido isso em algum local ou alguma igreja, mas não é verdade, porque Deus não é propriedade de igreja. E ele fala na Bíblia, através do Tiago 1, 26 a 27, de uma religião verdadeira, uma religião que agrada a Ele. Então essa religião, ela tem alguns componentes, alguns princípios. E se Deus fala na Bíblia através de Tiago 1, 26, ali, algumas características dessa religião, a gente deve procurar então isso aí na nossa vida. Será que eu estou tendo isso? Será que esse relacionamento com Deus, porque religião é relacionamento, é você se religar com Deus, e isso envolve relacionamento. Então, a religião verdadeira que Deus fala, ela envolve relacionamento, e é muito mais do que obrigações religiosas ou atividades religiosas, envolve muito mais do que isso. Então você vai ver com a declaração de Tiago o que é uma religião verdadeira, e você vai ver se você está seguindo isso. Porque o que as pessoas querem é realmente seguir algo verdadeiro, que ela possa ter uma vida abençoada, uma vida transformada. E aí a religião verdadeira é a religião que traz transformação de vida através de Deus. É Deus que transforma a nossa vida. E a religião verdadeira, ela vai além das práticas das obrigações religiosas. Você vê isso quando Jesus cita o caso do fariseu que vai orar no templo com o publicano. O fariseu chega lá no templo e ele começa a orar, se exaltar: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse aí. Começa a se comparar com o publicano. O publicano era um homem que não tinha uma boa fama, porque ele era um cobrador de impostos e ele roubava, se aproveitava disso para tomar algum dinheiro que ele não fazia jus para ele. Então ele roubava o dinheiro que ele cobrava. E ele tinha uma má imagem, reputação perante os outros. E esse fariseu, quando ele se vê do lado de um publicano, ele começa a orar se exaltando pelas obrigações religiosas que ele cumpria, e se comparando: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse aí que está do meu lado, que é um adúltero, que é um homem que não tem reputação, e tal. Ainda bem, Senhor, que eu faço tudo certinho. Eu vou na igreja, eu faço as minhas obrigações religiosas, eu sou um dizimista fiel, e eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço CENIB, eu vou no grupo, obrigado, Senhor, porque eu não sou como aqueles que não fazem nada disso. E então, Jesus faz a pergunta: adivinha quem que desceu do templo justificado? Foi o fariseu ou foi o publicano? Jesus diz que o fariseu desceu, saiu do templo sem ser justificado, e o publicano ele foi justificado, porque a oração dele, na oração do publicano, ele diz: Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador, o Senhor tenha misericórdia de mim. E ele se quebranta diante desse Deus. E ele não fazia obrigações religiosas nenhuma, ele não tinha tanta atividade religiosa como o fariseu, que era um homem que levava muito a sério as obrigações religiosas, seguiam ali
fielmente tudo aquilo que a lei de Moisés pregava e ainda acrescentava mais coisas ainda. Eles gostavam de mostrar como eles eram fiéis a Deus. Eles mostravam, como eles gostavam daquelas orações em praça, aquelas orações bonitas, mas que na verdade aquilo não chegava nunca no coração de Deus. Eles gostavam de ostentar uma fé que eles não tinham, e isso tem um nome na Bíblia, que se chama hipocrisia. Eles queriam mostrar realmente o que eles não eram. E a religião, muitas vezes, ela pode entrar numa confusão e acabar levando as pessoas a terem uma tendência como essa, de acabar ajudando as pessoas a entrarem num caminho religioso, ao invés de realmente buscarem aquilo que Deus fala que é importante. Então, vamos ver aqui Tiago 1:26. Tem 3 princípios aqui que eu quero tirar nessa noite, e tem mais que fala sobre igreja, princípios de igreja, mas vamos ficar aqui nesse texto e tirar 3 princípios aqui. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Primeiro princípio que Deus fala aqui, Ele fala da língua. Pessoa que não consegue refrear a sua língua, que tem a língua afiada. Você conhece alguém assim? Eu conheço, pastor. Tem lá na minha casa, né? Eu acho que sou eu mesmo, né? Você pode de repente estar pensando assim. Você tem a língua afiada? Tem gente que tem a língua afiada. Tem gente que tem resposta para tudo, né? Enquanto o homem está tentando processar uma resposta, o outro que tem a língua afiada, a outra pessoa já dá logo uma, né? Mas Deus quer que a gente tenha a língua afiada para o bem, não para o mal. Deus quer que a gente tenha a língua afiada para usar essa língua para abençoar, para edificar. E o grande problema é que muitas vezes isso não acontece. A língua é para colocar o outro para baixo, ou para falar mal de alguém, ou para fazer uma calúnia, para falar mal da pessoa que não está ali perto, e aí fala mal do outro. Olha, eu e a Claudinha, a gente tem um propósito no nosso coração: não falar mal de ninguém. Não falar. Porque não edifica. E quando a gente percebe alguém que está falando mal de alguém, a gente corta esse assunto e a gente fala assim: vamos parar por aqui, não vamos falar da pessoa não, porque isso não vai edificar. Ou então vamos chamar ela aqui, vamos falar na frente dela. Você tem coragem de fazer isso? Não fala mal dos outros, porque não é legal, porque é um desrespeito contra Deus. Principalmente se aquela pessoa for um irmão na fé, ele tem um Espírito Santo. E se eu estou falando mal daquele irmão, eu estou falando mal de Deus, porque aquele é um filho de Deus. Deus não aceita isso. Isso provoca contenda. Por isso que lá em Provérbios 6 fala uma lista de coisas que Deus se chateia muito. Quando chega na última, ele fala assim: Deus abomina essa, que é a contenda entre irmãos. E falar mal de pessoas não edifica. Então, a língua é um grande problema. Provérbios fala que alguns se passam por sábio por ficarem quietos. Silêncio, às vezes, é o melhor caminho. Você vai passar por sábio de ficar quieto. Outros, Deus fala assim, tem outro provérbio que diz que alguns serão postos, colocados entre reis, porque usam a língua com habilidade.
Além de serem habilidosos muitas vezes no seu trabalho, eles são habilidosos no falar, são educados, não fazem comentários nocivos, o que sai da boca é para edificar. Deus tem uma promessa para essas pessoas, que essas pessoas serão postas entre reis. Isso quer dizer o que, em outras palavras? Haverá promoção para essa pessoa. Eu vi o testemunho de um cara uma vez, que ele foi para uma reunião de empresários, com investidores. E ele estava muito interessado naquele negócio, ele foi levado por um outro empresário, ele um cara mais jovem, um cara inteligente, com muitas habilidades, e ele foi numa reunião e tinha um investidor lá majoritário, um que seria o cara que ia investir mais alto, e normalmente esses investidores, eles têm uma voz, um peso maior na voz deles. Eles estavam numa reunião, e esse outro que foi apresentado, é o testemunho dele. Ele se arrependeu muito e ele mudou por causa disso. No meio da conversa lá, ele começou a falar umas coisas que não tinha nada a ver. Citou o nome de uma pessoa, falando mal, relacionado a um outro empresário no âmbito do negócio deles. E aquele cara lá, o investidor majoritário, só ouvindo aquilo. Tá. Aí, intervalo, cafezinho. Ele chamou, o investidor majoritário, chamou o rapaz que trouxe aquele jovem que queria uma oportunidade naquele investimento. Chamou ele e falou assim, esse teu amigo que você trouxe, porque ele falou muita coisa, inclusive falou mal da outra pessoa. Se ele falou mal da outra pessoa lá que não está aqui presente, ele vai falar mal de mim, de você, de todos aqui. Ele está fora. Assim, curto e grosso. Ele está fora. Mas sério? Ele falou, sério? Ele já nem participa da próxima reunião. E ele testemunhando isso, ele falando, rapaz, eu fiquei chocado. E aí ele quis argumentar, mas o outro não quis mais ouvir e ficou fora. Sabe por quê? Porque ele falou o que não devia. O contrário também funciona. Aquele que não usa habilmente as suas palavras, ele será rebaixado e ele será tirado entre reis. E vai perder bênçãos por causa disso. Agora, o que tem a religião a ver com isso? O que tem Deus a ver com isso? Tem tudo a ver. Porque Jesus ensina um versículo. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. Língua está relacionado diretamente com o coração. Jesus está falando isso para os fariseus. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, a primeira coisa que Deus ensina nessa religião verdadeira é que nós temos que cuidar do nosso coração. Agora, como que a gente vai revelar se o nosso coração está bom ou não? De acordo com aquilo que sai da nossa boca. Revela o estado do coração. Por isso que Tiago fala que a língua mostra se uma religião que você está seguindo está te ajudando a ser uma pessoa melhor. Porque a religião verdadeira é essa que transforma o coração do ser humano. E a pergunta é, você está sendo essa pessoa? Você está vendo mudança na sua vida? A tua vida está sendo transformada? Você está vendo crescimento? Você está cuidando mais da sua língua, o que sai do teu coração? Ou você é uma pessoa negativa, é uma pessoa que fica falando mal da vida dos outros, critica todo o tempo e desrespeita as pessoas, é ofensiva, é agressiva, com palavras? Se a gente tem sido essa pessoa, essa religião não está fazendo efeito na nossa vida. Por quê? Porque Deus ainda não entrou nessa religião e agora não é culpa da igreja A, B ou C, é
A religião é cada um de nós é que constrói esse relacionamento com Deus. Por isso que Deus não é propriedade de igreja nenhuma. Não existe a igreja A, B ou C, são as pessoas que fazem parte daquela comunidade que vão ter um relacionamento com Deus e vão ser alcançadas. Então, como é que está isso na tua vida? Aquilo que a gente fala é tão importante que Jesus diz que no dia do juízo os homens deverão dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. A nossa língua interfere até no céu. Nós vamos dar conta com aquilo que sai da nossa boca, porque revela o estado do nosso coração. A língua ela é tão importante que Provérbios 18, 21 diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua pode dar vida, mas pode matar uma pessoa. É o que a Bíblia diz, está aí. Por isso que a língua é tão importante. O que sai da nossa boca. Segundo princípio, ele fala aqui de cuidar dos órfãos e das viúvas. Na verdade, o que ele está querendo dizer? Cuidar dos necessitados, se importar com pessoas. A Bíblia fala que a gente, o cuidar dos necessitados está querendo dizer que a gente precisa se importar com os outros, com necessidades das pessoas, e isso começar em casa, ali. Deve começar no relacionamento em casa. No casamento, com os filhos. A gente falou sobre essa perspectiva bíblica em relação à homossexualidade, e a gente viu claramente que em muitos e muitos casos vem de uma desconstrução familiar. Não são todos os casos, mas muitos casos é por causa disso. Uma ausência paterna, né, e um abuso sexual, muitas vezes vem com problemas que vieram e afetaram aquela pessoa. Então deve começar em casa. Começa a se importar mais com o seu filho. Como é que está o teu relacionamento com ele? Tá bom? Um dos motivos é porque o menino ele precisa ter a sua identidade construída em cima da identidade de outro homem. E o homem é o pai dele que está ali. E quando ele começa a construir um bom relacionamento, o filho olha para o pai e pensa assim: eu quero ser igual ao meu pai. É o processo de construção de identidade. E o menino precisa disso aí, um pouco diferente da menina. A menina pensa: eu quero casar com um homem igual ao meu pai. E o menino pensa: eu quero ser igual ao meu pai. Agora, quando a menina pensa assim: eu caso, eu tenho pavor do meu pai, eu não quero nunca um homem igual a ele. Será que a tua filha pode falar isso de você? Eu quero casar com um homem igual ao meu pai? Quem é que tem filha aqui? Filha, os homens que têm filha menina. Será que você pode ouvir isso da sua filha? Só para você refletir, não quero constranger ninguém. Será que você pode ouvir do seu filho: eu quero ser igual ao meu pai? Ou você, ou seu filho vai pensar assim: caramba, meu pai não é legal, não quero ser nunca igual a ele. Então isso quer dizer o seguinte: a gente tem que se importar primeiro com aqueles de casa, ali, quem Deus confiou. Porque aquele que não cuida dos seus, a Bíblia diz, é pior do que o incrédulo, tem negado a própria fé. Então começa a se importar em casa. É um desafio, porque tem trabalho, tem um monte de coisa para pensar, e larga o celular um pouco, né? E eu vi um filho falando numa reportagem na TV: o que você gostaria que seu pai fizesse? Que na hora do almoço ele não pegasse no celular. Que a gente pudesse conversar. Né? Então, nós temos que ter esse cuidado. Agora, vai além da família também. Ele fala: se importar com aquelas pessoas que precisam. Né? No culto da tarde, a Claudinha falou, nós preparamos
mensagem, ela preparou a dela, são mensagens diferentes, mas alguns pontos coincidem, né? Inclusive essa de se importar com pessoas. É o Espírito Santo falando. Ela preparou, não me meti na mensagem dela, ela pregou no culto das 8 da manhã e no culto das 5. E eu preguei no das 11 e agora nesse das 8. E sem a gente trocar ideias, alguns temas interligados. E um dos temas é esse, é a capacidade de se importar com os outros. A religião verdadeira produz isso. Um interesse por pessoas. Nós temos que nos interessar mais por pessoas do que coisas. Coisas não são mais importantes que pessoas. Na palavra de Deus, a gente vê que o ser humano é tão importante para Deus que Ele foi capaz de dar a vida dele pelo ser humano, por aquele que Ele ama a sua criação. E nós somos, a Bíblia diz, a coroa dessa criação. Então, importe-se como pessoas na igreja, a gente precisa estar também com esse coração, como João diz aqui em 1 João 3,17, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Uma forma de se importar com pessoas é você ajudar aquele que precisa. Ajudar, ser generoso. Não, vamos lá, vamos abençoar e tal. E vamos cuidar, vamos ver como a gente pode ajudar na tua necessidade. É assim que funciona. Agora, aquele que está precisando de ajuda também não pode pensar assim, não, vocês têm a obrigação de me ajudar. Não, o princípio é o amor. E o amor não força. Eu já vi gente que veio para essa igreja pensando assim, não, mas eu vou para lá e porque eu sou pobre e todo mundo tem que me ajudar. Não, não é esse pensamento. Esse pensamento não é de Deus. Você de repente está num momento difícil, mas Deus vai honrar, Deus vai tocar pessoas, tocar o coração por amor e não por obrigação, como prova de amor a Deus. E as pessoas vão ajudar. E ele ensina, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então ele está querendo dizer o seguinte, olha, a religião verdadeira, ela precisa ser prática. Vamos parar de muita teoria, vamos parar de muito ritual, vamos parar de muita formalidade, vamos para aquilo que interessa. Essa é a religião verdadeira. A religião verdadeira é aquela que transforma a vida, muda o coração, que se manifesta através da língua e de muitas outras atitudes. A religião verdadeira é aquela que vem do amor de Deus e a gente começa a amar o nosso irmão, assim como Cristo nos amou, a ponto de ajudar ele numa necessidade, quando ele está com dificuldade, quando ele está mal, encorajar ele, ajudar ele materialmente falando ou emocionalmente. A igreja de Cristo é essa, que Deus fala, olha, essa é a igreja verdadeira, é de forma prática. Assim como eu fui para a cruz por você, eu quero também que você também ame dando a vida. 1 João 3,16, Deus fala sobre a definição de amor. Nisto conhecemos o amor, ou seja, sabemos o que é o amor. Cristo se entregou, deu a vida na cruz por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Por isso que está escrito lá na frente, que a placa está até um pouco desbotada, mas se você for no site da igreja, está lá também, firmes na palavra e no amor. Sabe por quê a gente tem que estar firme no amor? Porque 1 João 4 diz que o amor torna Deus visível ao mundo. Você pode pregar, você pode exortar, você pode querer disciplinar em casa o filho, você pode fazer o que for. O que vai realmente produzir uma transformação e um constrangimento no coração para fazer com que aquela pessoa mude é o amor. O amor de Deus nos constrange. E então, esse amor produz um efeito que faz as pessoas enxergarem Deus. O amor torna Deus visível às pessoas.
E eu creio que um dos motivos que essa igreja mais cresce é por causa do amor. Não é por causa de pregação de pastor, não é por causa disso, não é por causa da organização da igreja, não é por causa do local, não é por causa de nada disso. Todo o mérito está em Jesus Cristo. É porque há um amor entre as pessoas que faz você chegar na igreja e se sentir acolhido aqui. Claro que isso tem que ser ensinado na palavra, mas isso está no coração de muitas pessoas, que faz você sentir um amor, uma presença de Deus. O amor torna Deus visível e faz a pessoa pensar assim: não, eu quero isso para mim. O amor atrai as pessoas. Quem veio aqui a primeira vez e se sentiu acolhido? Levanta o braço. Quem não se sentiu... Não vou nem perguntar isso, para eu não tomar um susto, né? Mas esse é o nosso desejo, que você se sinta acolhido, que alguém vá conversar com você e ali seja agradável com você, que honre a sua vida, que cumprimente você, que converse com você. Mas a gente sabe que o melhor depois é você ir para um grupo pequeno, porque no grupo grande é mais complicado da gente criar vínculos. E o amor precisa de vínculos. Sem vínculos fica difícil. Precisa de relacionamento, precisa demonstrar esse amor. Então Deus está falando: olha, essa religião verdadeira é o amor entre os irmãos, um ajudando o outro. Aquele necessitado, se importar com as pessoas, e aquela pessoa, quando estiver lá no seu grupo passando uma dificuldade e faltar o grupo, você se importar com ela, ligar para ela, e você ficou sabendo que ela está doente, e você vai fazer uma visita, e você mobiliza mais algumas pessoas, e é assim que funciona. Porque pessoas são mais importantes para Deus. A religião precisa entender isso. E você está entendendo isso? Que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a religião verdadeira, está em Cristo. E o terceiro, ele diz que é lutar contra o pecado, que significa não se deixar corromper pelo mundo. Quando o Tiago fala não se deixar corromper pelo mundo, ele está falando exatamente isso. Olha, luta contra isso aí. Vai vir a tentação e você não cai no pecado, porque você pecar, você vai entristecer o Pai. Pecado, sabe qual é a maior definição de pecado? Tem gente que fala que é errar o alvo, e tem um monte de definição por aí. Mas a definição mais simples de pecado é aquilo que a gente faz e desagrada a Deus. É mais simples, né? Pecado é aquilo que eu faço e estou desagradando a Deus, seja consciente ou inconscientemente. Porque a gente pode pecar por falta de conhecimento. A palavra de Deus fala lá em Oséias: o meu povo erra, perece por falta de conhecimento. Jesus falou: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. A ignorância também está relacionada a pecado. Então, lutar contra esse pecado, isso é uma característica de uma religião verdadeira. E a religião, cada um aqui vai construir no seu coração o seu relacionamento com Deus, independente de placa de igreja. Você vai construir a sua vida, a sua ligação com o Pai, o seu relacionamento, porque religião é relacionamento. Então, o Tiago está falando: olha, a religião verdadeira é aquela que cuida do coração, que se manifesta no que sai da boca da pessoa, o amor entre dos irmãos, e aquele que não se deixa corromper pelo pecado. Essa é a religião verdadeira, e que nós temos que lutar contra isso. Aí João, que é o apóstolo do amor, ele vem com tudo e fala: olha, aquele que permanece no pecado é do diabo. Quem acha essa declaração pesada? Você acha? Sim ou não? É dura, não é? Aquele que
permanece no pecado, porque ele entende o seguinte: olha, o Filho de Deus não pode permanecer no pecado. Ele pode até errar, mas ele se arrepende e ele quer mudar. Ele já tem uma consciência de pecado na vida dele quando ele se converteu, e então ele se sente mal fazendo coisa errada, mentindo, adulterando ou roubando. Ele se sente mal e a presença de Deus na vida dele age na mente dele para ele consertar isso. Então não tem como permanecer no pecado e a pessoa falar: eu sou de Jesus. Sim, então conserta a tua vida, meu irmão. Se você é de Jesus, conserta, tira esse pecado da sua vida, porque você é um filho de Deus. Porque aquele que permanece no pecado não é de Deus não, é do diabo, diz a Bíblia. E aí ele continua: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E qual é a obra maior do diabo na nossa vida? É fazer a gente pecar. É que o inimigo vai tentar de todo jeito levar a gente a pecar. Por quê? O pecado desagrada a Deus, e que é o que ele mais quer fazer. Desagrada a Deus e glorifica o diabo. É isso que o pecado faz. Entristece a Deus e alegra o coração de Satanás. O pecado se torna então um alimento na vida do inimigo, que dá a ele uma permissão legal para agir na nossa vida. Por isso que muitas vezes as pessoas que estão no pecado estão sendo atormentadas, estão sofrendo consequências pelas escolhas erradas e precisam se arrepender disso aí. Precisam ir para uma confissão, realmente se arrepender. Quando ele fala para a gente lutar contra o pecado, ele está falando para a gente não se corromper com esse mundo. Porque Tiago 4,4 fala que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O mundo vai querer fazer tudo para a gente se afastar desse caminho, dessa verdade que Deus chama de religião pura e imaculada, esse relacionamento. Quando ele fala de religião verdadeira, pura e imaculada, ele não está falando de uma placa de igreja, de uma denominação religiosa. Ele está falando desse relacionamento que Deus fala que é verdadeiro, que produz então essas transformações no coração, nos relacionamentos e na sua vida de santidade. Quando Tiago está falando para não se corromper com o mundo, ele está falando: busque uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, diz a palavra. Agora, para a gente concluir, para a gente poder cuidar do coração e ter um domínio de língua, para a gente poder cuidar dos necessitados e amar os irmãos, para a gente conseguir lutar contra o pecado e não se corromper contra o mundo, só tem uma forma de conseguir isso aí. Diga, qual? Só se Jesus entrar na vida da pessoa. Não tem outro jeito, meu irmão. Você pode tentar de outro jeito, você pode tentar na disciplina. Não, eu vou conseguir. Na disciplina, eu vou resolver esse meu problema. Não vai resolver o seu problema. Você pode tentar com obrigações religiosas, ou por uma campanha, você vai fazer uma campanha, e não, eu vou conseguir melhorar, eu vou lutar contra isso. Não tem jeito. A gente só vai conseguir realmente vencer isso na nossa vida e passar a ter essas atitudes práticas que Deus fala que essa religião pura, imaculada e verdadeira deve ter, se Jesus for realmente ali o Senhor, se Ele estiver realmente agindo através do Espírito Santo na vida da pessoa. E para isso precisa querer, precisa desejar, precisa buscar isso com sinceridade de coração e pagar um preço. O preço, né, de estar realmente negando a tua própria vontade por Deus, de se abster de lutar contra esse pecado e sair da área de influência, da zona de perigo, e aí Deus vai começar a falar no teu coração,
vigiar e orar para não cair. E se cair, a Bíblia fala que o justo pode cair até 7 vezes. Quando ele fala 7, ele está falando mais vezes. Que o Senhor o torna a levantar, e você levanta de novo e prossegue com Cristo, porque nele está a vitória. Quando Deus está falando lutar contra o pecado, Ele está falando para a gente deixar o nosso coração puro. Só tem um jeito de purificar o coração. Diga, Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando ele fala isso em 1 João 1,9, ele está falando, só eu consigo limpar o teu coração. Mas para isso você precisa deixar Ele entrar na sua vida, você precisa convidar Ele. Não adianta a gente querer buscar uma religião, muitas vezes para amenizar a nossa consciência. Agora eu estou buscando então uma igreja porque é certo. Não adianta a gente fazer uma obrigação religiosa, lembra do fariseu? Mas onde Deus não está presente no coração. Essa religião verdadeira começa então com uma atitude de entrega total, onde você convida Cristo, Senhor, eu agora quero o Senhor totalmente na minha vida. Ele diz lá em Mateus 16, 24, se quiser, ele diz, se quiser, né? Aqueles que quiserem me seguir, me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Começa com uma decisão, tem que querer, tem que desejar, tem que querer no coração. Você entender que em Cristo está a verdade. Está a solução para o problema do pecado do ser humano. É só Ele que pode fazer isso. Quando você perceba que Deus fala dessa religião verdadeira, está relacionado a isso, com a vida de cada um de nós, na prática, quando a gente coloca os pés para fora daquela porta, como que a gente vai agora viver? Quando der vontade da gente brigar com uma pessoa, se a gente vai dominar ou a gente vai soltar a boca mesmo e vai brigar e vai se estressar, vai ofender. Quando chegar em casa, der vontade lá de brigar e brigar com a esposa ou com o marido. E no dia a dia, no seu trabalho, quando você estiver sendo tentado a falar mal do chefe, ou falar uma mentira, ou seja o que for, vai ser no dia a dia agora que a gente mostra se a nossa religião é verdadeira ou não, porque aqui dentro é muito fácil. Aqui dentro, a gente é sentado num culto, a gente não mostra se a nossa religião é verdadeira. Inclusive, conhece aquela história da criança que falou, pai, mãe, eu não quero mais ir para casa, quero ficar na igreja, porque na igreja o pai é muito carinhoso. Ele fala, me chama até de filhinho, não briga contigo. Eu vi ele te chamando de amor na igreja. Não, eu quero dormir na igreja. Vou pedir o pastor para arrumar um quarto lá para a gente. E na igreja é que vai ser o nosso local, onde a gente vai morar toda semana, porque lá é muito legal, o pai fica bonzinho lá. Né? Espero que não seja a realidade de nenhum de nós aqui. Mas a verdade farisaica e hipócrita da vida de muitos de nós é que quando a gente está perto de um irmão, a gente quer mostrar um comportamento que não reflete a nossa realidade. A religiosidade produz isso, mas a religião que Deus fala, pura e imaculada, ela combate isso e ela faz a gente ser aquilo que realmente a gente é, como aquele homem publicano que não teve vergonha nenhuma de falar a sua oração ali e declarar e bater no peito que era um pecador, e ele sai justificado e o hipócrita sai dali do mesmo jeito que entrou, porque a religião do mundo, onde a religião que Deus não opera, ela não produz a transformação
do coração do ser humano. Só Jesus faz isso. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Até o tema da Claudinha, da mensagem dela, foi uma nova espécie, né? Você é uma nova espécie, nós somos uma nova espécie. Porque Jesus nos colocou nesse mundo como nova criatura. E Ele fala, olha, a pátria de vocês não é essa aqui, vocês estão por enquanto aqui. A nossa pátria é celestial. E a gente está caminhando para lá a cada dia que passa, está chegando mais perto o dia que a gente vai ter um encontro com Jesus nessa pátria celestial onde Ele em Cristo conquistou para nós o nosso passaporte para lá em Cristo Jesus. Mas enquanto isso Ele fala que nós somos embaixadores, somos representantes dEle aqui nessa terra. Será que nós estamos representando bem Jesus? Então, meu irmão, esse é o nosso desafio. Jesus precisa ser o teu Senhor, o nosso Senhor. Vamos ficar de pé. E eu quero então dar uma oportunidade para você. Se você não tem a religião verdadeira, que é Jesus Cristo, você tem que sair com esse Jesus daqui hoje no teu coração. Porque só Ele é capaz de resolver o nosso problema que se chama pecado. Só Ele pode perdoar pecados. Só Ele, mas Ele só perdoa o pecado se você desejar Ele, se Ele entrar no teu coração. Nós vamos louvar o Senhor. Depois eu quero te dar uma oportunidade para você entregar a sua vida hoje, nessa noite, você sair daqui com a certeza que Jesus Cristo entrou no teu coração e que o Espírito de Deus veio fazer morada sobre você. E a tua vida nunca mais será a mesma. Porque Ele promete, jamais te deixarei e jamais te abandonarei. Eu te convido agora a fechar os teus olhos, todos, por gentileza. E eu quero te dar a oportunidade para você tomar uma decisão. Porque guardar o coração e amar as pessoas, se interessar por pessoas, a gente só vai conseguir se for com Jesus. Lutar contra o pecado só se for com Jesus. E você está aqui hoje, talvez seja essa transformação que você precisa. Você precisa tomar essa decisão hoje, porque você não sabe quando você vai ter outra oportunidade. Você precisa sair daqui hoje com o teu coração cheio de Jesus Cristo. Você precisa convidar Ele agora, você precisa desejar Ele, falar: Senhor, eu desejo que o Senhor entre no meu coração. A Bíblia diz: se você confessar com a boca e crer com o coração que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele morreu e ressuscitou na cruz por você, você será salvo. É uma decisão pessoal, é uma escolha. Eu te convido a fazer essa decisão agora. Se você deseja de coração, eu quero te ajudar nessa oração. Diga assim, repita comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu te convido a entrar no meu coração e produzir as transformações que agradam ao Senhor. Abençoa a minha vida. Me ajuda, Senhor, a lutar contra o pecado. Me ajuda, Senhor, a dominar a minha mente, a minha língua. Me ajuda, Senhor, a se importar com as pessoas. E faz da minha vida, a partir de hoje, o que o Senhor quiser. Mas a partir de hoje, eu declaro que a minha vida pertence a Ti.
transforma a minha vida e me dê, Senhor, a tua salvação. Obrigado pelo teu grande amor, esse ousado amor, que fez o Senhor se entregar por mim, mesmo não merecendo. Obrigado, Senhor. Amém. Ainda de olho fechado, se você fez essa oração de coração e sincera, eu vou pedir que você levante sua mão bem alta. Eu quero te conhecer daqui. Isso. Não tenha vergonha não. Agora eu vou te convidar a dar mais um passo de fé. Nós vamos cantar mais um refrão. Pode baixar a mão. E eu vou te convidar agora num passo de fé, para você vir aqui à frente. Nós como igreja vamos agradecer ao Senhor pela tua vida, por essa decisão. Você pode sair do seu lugar. Vamos orar agradecendo. Deus, muito obrigado. Senhor, obrigado por esses irmãos que hoje estão te recebendo, Senhor, no coração, desejando, Senhor, que o Senhor venha fazer morada na vida deles. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que agora eles são os teus filhos. Obrigado. Nós te louvamos agora e como igreja nós intercedemos por eles, pedindo, Senhor, a tua proteção, a tua bênção. Senhor, que eles possam sair daqui hoje renovados, revigorados por ti, e eles possam, Senhor, prosseguir combatendo o bom combate, crescendo na palavra e se fortalecendo no Senhor, e que o inimigo não tenha poder de roubar essa semente do coração deles, que a partir de hoje eles fiquem firmes no Senhor e eles possam a cada dia sentir a tua presença. Senhor, obrigado por essas decisões em Cristo. Nós te agradecemos por isso, pela vida de cada um e pela tua igreja, e nós como igreja queremos ter uma vida e essa religião verdadeira que o Senhor fala na palavra. Não deixa a gente sair dessa direção, desse foco, Senhor, de ter um coração ali guardado pelo Senhor, de se importar com pessoas, de lutar contra o pecado. Eu sei, Pai, que isso não é fácil, mas é o teu alvo para nós, e o Senhor fala que isso é possível a gente conseguir. E nós como igreja queremos te agradar. Nos ajude nessa missão. Nós precisamos do Senhor. Fortalece cada um dos nossos irmãos aqui. Protege a tua igreja, as famílias, Senhor. Cuida, Senhor, das crianças, que Satanás não tenha poder de tocar em nenhuma dessas pessoas. Senhor, cerca eles, Senhor, cada um com os teus anjos, com a tua proteção. E que o inimigo não tenha poder sobre a vida deles, porque nós somos teus filhos, e a tua palavra diz que nós nascemos de Cristo, e o maligno não pode nos tocar e não tem permissão para tocar em nenhuma dessas pessoas. Pai, queremos interceder pela Janete, a nossa querida irmã que vai fazer uma cirurgia amanhã, que o Senhor possa tocar na vida dela, usar aqueles médicos que vão fazer aquela cirurgia, para restaurar a saúde dela, e que em breve elas possam estar firme nos teus caminhos, firme, Senhor, servindo ao Senhor. Cuida, Senhor, da saúde da Janete, porque nós cremos no teu poder, na tua graça e na tua misericórdia, assim como também todos os nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa restaurar a saúde de cada um deles, para a honra e glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Obrigado, Senhor.